Fala pessoal, vou começar a gravar vídeo para vocês de casos reais de investigador particular. Hoje eu tô aqui fazendo um serviço aqui e aí eu tô aguardando meu investigado sair de casa. Acompanho pelo retrovisor. Eu nessa mesma estrada aqui eu me lembrei de um outro serviço que eu fiz, que eu vou contar a primeira história aí para vocês de um caso. Só não vou falar nomes nem datas e também não locais, para não ser identificada a pessoa, né? Um cliente me chamou aqui para fazer um serviço, que ele estava em processo de separação com a mulher dele. Eles já estavam juntos 17 anos e os dois eram empresários. Ela tinha a parte financeira dela, ele tinha a parte financeira dele, e ele me contratou para eu fazer um levantamento de informação no nome dela, para ver o que ela tinha de bens, porque ele estava desconfiado que ela escondia algumas coisas. Na hora da separação de bens, eles queriam estar tudo com os bens de cada um pronto, né? E aí ele me falou que agora, nesses últimos dias, quando eles estavam se separando, ela passava muito tempo numa chácara. Essa chácara fica aqui pra frente, aqui. Fica lá pra frente, lá. Ela ficava muito tempo numa chácara. Só que ele não mora aqui, né? Ele é de outro município. Aí ele me contratou pra eu ver de quem que era essa chácara, o que ela fazia lá e assim por diante. Eu vim aqui no registro de imóveis desse município, peguei a matrícula do imóvel, vi que estava no nome dela e tinha sido comprado mais de 10 anos atrás. Ou seja, ele tinha comprado quando eles estavam praticamente 7 anos juntos. Aí eu retornei com ele, falei pra ele o que eu tinha descoberto, e ele pediu se eu não conseguia levantar informação do que ela fazia lá, porque a desconfiança dele era que ela estava com outra pessoa lá compartilhando os bens que também pertenciam a ele, porque ela chegou a levar alguns bens para essa chácara que ela dizia que era de uma amiga. E ele queria saber se ela estava morando com outro homem lá, ou outra pessoa que seja, e compartilhando os mesmos bens que era dele, que ela tinha levado. E aí eu consegui contato com o pessoal da vizinhança e etc. Aí eu consegui contato com o caseiro que trabalhava para ela. Ele tem uma empresa de jardinagem aqui no município, e ele era caseiro dela. Aí conversei com ele ali, sem intenções, fui descobrindo um pouco as coisas e tal. E aí ele falou que ele tinha uma criação de peixe nessa propriedade dela, numa das lagoas. E aí eu me passei por um interessado para comprar peixe, alevinos, né, para entrar na propriedade. Entramos lá, consegui dar uma olhada, assim. E daí comecei a perguntar, vi que não era uma chácara comum, era algo mais luxuoso. Aí ele começou a especular, assim, começou a falar aos poucos, né, do que ele sabia. Ele disse que se tratava de um local de encontro de casais para fazer troca de casais, uma casa dessas troca de casais e afins. E me demonstrei surpreso para ele, não mostrei nenhuma reação para ele não desconfiar. E soube mais algumas coisas, acompanhei em um final de semana, porque ela sempre saía de quinta, sexta-feira e voltava na segunda. Aí acompanhei um final de semana, entrando vários e vários carros de empresário aqui da região, com suas esposas, marido e esposa, e outros empresários. Aí consegui ligar um ponto no outro, retornei para ele, falei para ele da situação. Ele mostrou uma reação de surpreso, mas não reaçou mais nenhuma outra reação, assim, né? Pelo nível do acontecido, eu acho que ele já desconfiava ou algo do tipo. E aí ele pediu para finalizar o serviço, eu finalizei o serviço para ele, né? Eu não me meto mais no serviço depois de finalizado.
Entreguei para eles o resultado ali, o relatório, o contrato, né, assinado, que investigador particular tem que trabalhar com contrato. E agora o que me deixou mais surpreso é que no dia de hoje, praticamente uns 2 meses depois, eu tava aqui acompanhando ali o meu investigado desse caso agora, e eu vi o carro deles passando, desse empresário que me contratou. Passou agora o carro aqui com ele e a esposa, indo em direção à chácara. Então a gente já sabe o resultado, né? Só mais é para contar uma história para vocês, para ver como a gente às vezes se engana com as pessoas, ou não demonstra o que sente, e a outra pessoa queria compartilhar do mesmo sentimento, os dois. E eu tô montando o canal agora, vou contar várias histórias, todas elas são algum relato que aconteceu, realmente aconteceu, só não vou falar data, local e nem nomes, para não prejudicar as pessoas, né? E é isso aí. Esse é um dos casos mais tranquilo que eu já peguei. Tem casos muito melhores para contar. Tem alguns casos criminal que eu cheguei a trabalhar com autorização. Tem alguns casos de empresarial, prova para advogado, bastante caso conjugal. E todos eles, assim, têm uma peculiaridade diferente. Cada trabalho tem a sua história, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre as histórias de um investigador particular, ou quiser saber algum segredo da profissão, como este aqui, ó, que eu sempre estaciono de ré para os lugares que eu estou investigando, que eu consigo acompanhar pelo retrovisor. Aí eu coloco esse quebra-sol sempre na frente do para-brisa para não entrar sol. Tenho insufilme nas laterais e traseiro. Eu acompanho pelos retrovisores. A câmera é de zoom. Essa câmera tem um zoom muito bom. E tem muito mais segredos por aí que a gente consegue. Que nem levantar informações, conseguir placas e às vezes golpe de Pix. Tudo que uma pessoa precisa de um investigador particular. Então fica ligado aí que vai sair os 2 vídeos por dia nesse canal aí. Vai ter também no TikTok e no Instagram as prévias dos vídeos. Beleza? Um abraço.